Mas essa noite, para o nosso coração, abra sua Bíblia comigo, por bondade. Apenas um versículo, nós vamos estar lendo aqui Provérbios. Gostaria de convidá-los para abrirem as vossas Bíblias e estaremos lendo apenas um versículo da Palavra de Deus, versículo esse que se encontra Provérbios capítulo número 22, e o versículo é o versículo de número 28. Glória a Deus. Provérbios 22, versículo 28. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Amém? Podemos repetir todos juntos? Vamos lá? Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Glória a Deus. Tem alguém que tem uma outra tradução diferente aí? No lugar de limites? Diz como? Que fixaram seus pais. Tem alguma outra tradução? Muito bem. Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Na tradução do irmão Benedito diz que fixaram os teus pais. Algumas traduções que os limites aqui estão substituídos por marcos. Não removam os marcos antigos deixados pelos pais. Amém? Então, queridos irmãos, eu estava meditando neste versículo e o Senhor Deus me deu uma palavra para nós meditarmos aqui nesta noite sobre esse versículo que acabamos de ler, que eu acho interessante que nós temos por obrigação, por conta da nossa natureza, quando nós nascemos, nós temos que nos desenvolver e crescer, sim ou não? Devemos crescer, isso é natural. Aprendemos, com muita dificuldade, ainda criancinha, a se assentar, daqui a pouco começa a engatinhar, daqui a pouco começa a ficar de pé, aí vai dando os primeiros passos, aprendemos a andar, e assim, naturalmente, nós vamos crescendo e vamos nos desenvolvendo. Quando acontece que não há o crescimento do corpo, aí já é ananismo, aí já configura que não está sendo correto, alguma coisa diferenciada aconteceu. Na vida espiritual também é da mesma forma. Nós fomos chamados por Deus, e quando nós aceitamos a fé em Cristo e nos convertemos ao Senhor, essa mudança, ela é chamada de novo nascimento. É um novo nascimento. E quando nós nascemos em Cristo, nós precisamos, assim como naturalmente, desenvolvermos e crescermos, certo? Agora, para nós crescermos, não pode crescer de qualquer maneira, tem que crescer saudável, amém? Temos que crescer saudável. Todos os cuidados que nós temos com as nossas crianças para que se desenvolva e cresça saudável, também nós deveremos ter com a nossa vida espiritual. Então nós temos que crescer de uma maneira saudável, de uma maneira que agrade a Deus, de uma maneira que a nossa vida venha a ser digna ao ponto do Senhor se agradar de nós. É interessante o texto de Neemias, de Esdras, melhor dizendo, quando fala sobre o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando o Senhor se alegra conosco, nós nos tornamos fortes, porque nós estamos agradando ao Senhor. Então é interessante isso. E quando eu li esse versículo hoje, eu estava estudando, hoje pela manhã, e o Senhor colocou no meu coração um tema para este estudo, que é 5 lições para crescer com inteligência, para crescer com sabedoria. É verdade que esse versículo ele não se limita
simplesmente a questão espiritual, a questão da nossa vida espiritual. Esse versículo, ele se limita em todas as áreas da nossa vida, porque devemos ter esse crescimento em todas as áreas da nossa vida. Aquele funcionário que recém entra numa empresa, o desejo dele, pelo menos deveria ser, se ele não for preguiçoso, deveria ser o desejo de crescer dentro da empresa em que ele está trabalhando. Não é verdade? Aquela pessoa que está desempenhando uma função, ele tem que crescer aonde ele está. Isso é automático. Um pensamento fora disso é pensamento de pessoa ociosa e preguiçosa. A tendência é querermos nos desenvolver em todos os aspectos da nossa vida. Então nós temos que crescer na questão familiar, na questão de amadurecimento da mente, certo? A maturidade, ela não está relacionada à idade. Existem jovens que são maduros e existem pessoas de idade que ainda não têm maturidade, né? Parece que a mente ainda é de criança, não tem ainda um equilíbrio. Então nós temos que crescer. Primeiro, a nossa mente, nós devemos amadurecer. Nós temos que crescer na área familiar, com todas as responsabilidades que temos, com todos os cuidados que temos. Temos que crescer na questão nossa de obreiros ministerialmente, não é verdade? Somos chamados por Deus para a obra do Senhor. Não foi o homem que nos chamou. Quando alguém pensa que é o homem que chamou, ele já está, de certa forma, negligenciando a sua chamada, porque a Bíblia nos diz que foi o Senhor que nos escolheu, né? João capítulo de número 15, versículo 16 ou 16 e 15, se não me falha a memória, diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu a nós, e nos nomeou para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirmos ao seu nome, Ele vô-lo conceda. Então, todo momento, em todos os aspectos, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer. E eu estava estudando esse texto hoje, então, existe aqui muitas lições nesse pequeno e pouco conhecido versículo. É um versículo pequeno e não é sempre que ele está sendo pregado, não é verdade? Não é sempre que ele está sendo citado, mas nós temos lições preciosíssimas neste versículo. Lições essas que podem ser aplicadas em várias áreas da nossa vida. Então nós vamos estar estudando sobre o seguinte tema: não remova os limites, ou não remova os marcos que foram fixados pelos pais. Então vamos aprender 5 lições para crescer com inteligência, para crescer com sabedoria, certo? Porque o importante não é só crescer, tem que crescer com sabedoria, com inteligência. Alguém que ocupa um cargo de destaque com muita rapidez, sem ser estruturado, sem ser trabalhado nos seus fundamentos e nos seus alicerces, essa pessoa não vai perdurar por muito tempo, porque não tem uma base sólida para permanecer naquilo que ela conquistou. Então é interessante nós crescermos gradativamente, mas crescermos de maneira sábia, sadia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Às vezes eu fico triste quando eu ouço algum companheiro falar assim: eu sou um simples diácono. Às vezes a gente escuta isso, né? Eu sou um simples cooperador. Irmão, não há simplicidade nisso. O ministério é autêntico, é dado por Deus. Então, se nós colocamos isso como algo simples, nós estamos desvalorizando aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Pastor, é errado desejarmos ser obreiro, crescer no ministério? Não é errado. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Amém? Então nós temos que crescer. A primeira lição para se crescer com inteligência é a seguinte: é entendermos, primeiro, que as coisas estão onde estão porque alguém as colocou lá, certo?
Quando o texto diz não remova, significa que você chega em um lugar aonde já tem um marco fixado, aonde já tem algo erigido, aonde já tem algo que foi instituído. Então, se você quer crescer com inteligência, entenda primeiramente que as coisas estão onde estão, porque alguém já as colocou lá. É muito interessante, às vezes, até a gente se entristece em ver, quando alguém recebe uma função, e aquilo como chamamos ministerialmente, falamos, pisa no sangue do companheiro, ou seja, desvaloriza o que antes já foi feito, desvaloriza um trabalho que já foi realizado em todas as áreas. Por exemplo, no trabalho, assume uma nova função, aí ao invés de aproveitar a oportunidade que Deus está dando para crescer, começa a usar a pessoa que estava antes como referência negativa para poder apresentar o seu trabalho. É aquilo que costumamos dizer, usando a costa de alguém como escada para crescer. Não, não deve ser assim. O crescimento com inteligência, você tem que entender que você, quando chega a assumir uma função, assumir um cargo de responsabilidade, entenda que alguém passou antes que você e deixou exatamente da maneira que você está recebendo. Então, se você quer crescer com inteligência e sabedoria, aprenda a respeitar os seus antecessores. Existem pessoas que às vezes, da nossa questão ministerial, assume igreja, assume cargo e começa a retratar negativamente aqueles que estavam antes dele, né? Começa a falar, não, agora vai mudar, agora vai funcionar, como que se a obra dependesse dele ou surgiu dali para frente. Não, senhores, a obra pertence ao Senhor, e cada um que Deus confia a responsabilidade, Ele soma, nem que seja uma pequena partícula, para o crescimento do reino de Deus, e o nome do Senhor é glorificado. Então entenda, alguém esteve antes de você. Alguém esteve antes de você. Hoje eu estava conversando com um companheiro lá do Ceará. Todos os dias ele manda mensagem perguntando alguma coisa, e retratando alguma coisa. E estava lembrando que quando nós chegamos no dia 10 de janeiro de 2003. Nós chegamos em Juazeiro do Norte. Ainda fomos alugar uma casa, e na casa que nós fomos alugar, tinha que ter uma área, uma sala grande, para começarmos a dirigir os cultos na sala de casa. Foi assim que a missão do Mato Grosso começou no estado do Ceará. Hoje tem mais de 27 campos já abertos pela missão do Mato Grosso. Mas quando nós chegamos era desse jeito, a salinha de casa. E lembrando esse companheiro, hoje ele está num campo na cidade de Jardim, no estado do Ceará. Ele tem 7 congregações construídas, fora a sede. Então hoje os missionários chegam daqui para lá, irmão Miguel, já tem um templo bonito como esse pronto, né? A igreja do Jardim toda na poltrona, toda no porcelanato, a igreja linda. E às vezes alguém chega daqui para lá agora e fala assim, vamos sofrer na missão, vamos fazer a obra. Já pegou um negócio que já está muito bem adiantado, não é verdade? E às vezes tem alguém que não entende isso, chega e fala, olha aqui, essa cortina dessa cor, eu vou mudar essa cortina para outra cor, porque olha que coisa feia, e começa a falar daquilo que alguém, suou para conquistar. Pessoas dessa forma não crescem. Pessoas dessa forma são pessoas que têm a mente pequena, que não conseguem ver as coisas boas acontecendo e não reconhecem que Deus o colocou no lugar de destaque, mas antes de chegar ali, alguém pagou o preço para estar como está.
Se tem uma coisa que fere o sentimento de Deus, porque Deus, Ele tem sentimentos, se tem uma coisa que fere os sentimentos de Deus, sabe o que é, irmão? Ingratidão. Ingratidão. E existem muitas pessoas que são ingratas, não conseguem valorizar aquilo que receberam do Senhor. Quando abre a boca para reclamar, abre a boca para murmurar, e nunca abre a boca para agradecer a Deus. Então, às vezes, você pode observar que pessoas desta índole são pessoas que parece que ficam patinando sempre no mesmo lugar. Não tem crescimento, por quê? Porque só abre a boca para reclamar e para murmurar. Mas o crente, quando ele é grato a Deus pelos benefícios do Senhor, ele faz como o salmista, no Salmo de número 103, quando ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Nós temos que ter gratidão. Então observa, nós temos que entender que teve pessoas que dedicaram as suas vidas por uma causa. Dedicaram. Eu já conversei com obreiros, já conversei com bastante irmãos aqui, nós ainda estamos nos conhecendo, mas com todos os irmãos que nós conversamos, o que nós falamos? Sou grato a Deus pelo pastor que estava aqui antes, pelo pastor que assumi a igreja, porque foram 11 anos, e 11 anos não são 11 dias. 11 anos não são 11 meses, 11 anos na frente de uma igreja ensinando e ver como a igreja está hoje. O que é isso? É uma aprovação de Deus no trabalho. É uma igreja que foi instruída, é uma igreja que foi formada, é uma igreja que foi orientada. E eu não aceito alguém falar de companheiros meus, porque se eu estou na batalha junto com os meus companheiros, nós estamos trabalhando para morar no céu. Então, se você quiser falar mal de pastor, para mim, você perdeu o companheiro de conversa. Mas se você quiser orar pela vida do companheiro e pela família, você ganhou alguém para estar junto contigo, porque nós não estamos aqui para pisar no sangue dos companheiros, nós estamos aqui para dar continuidade na obra que foi feita, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós temos que ter esse pensamento, em todas as áreas, em todas as funções, qualquer função que você recebeu na igreja. Observa, entenda, que para chegarmos a esse ponto, principalmente se tratando de igreja, acordos e concílios foram feitos, foram realizados, ou seja, os nossos pais na fé que implantaram esses marcos, eles conquistaram com sangue o que às vezes hoje nós não damos valor. Às vezes hoje não damos valor. Se falando da nossa amada Assembleia de Deus, uma igreja que foi criada, que foi formada com pastores que eram semi-analfabetos. O pastor que eu aceitei a Jesus como Salvador, com a pregação dele, ele falava Jesuso, Deuso, falava nós fumo, vortemo, mas quando pregava, o céu descia na igreja. Então não é o nosso português polido, não é um vocabulário bonito, não, Senhor, não é a dicção perfeita que faz com que almas se convertam ao Senhor, mas é uma vida cheia de graça de Deus, na presença do Senhor, que prega a verdade de Deus e as almas se convertam e o nome de Jesus é glorificado. Então às vezes você vê obreiros, mais jovens falando, o tempo dessa véia arada passou. Isso é falta de respeito. A Bíblia diz que com os jovens estão a força, mas a sabedoria estão com as cãs, com os cabelos brancos. Então respeitamos os nossos pais. A Assembleia de Deus só é o que é hoje, porque os nossos pais na fé pagaram o preço para nós chegarmos até aqui, com muitas dificuldades. Então, a primeira lição, para crescer com inteligência, aprenda isso: as coisas estão onde estão, porque alguém as colocou
lá, ou seja, alguém passou antes de nós. Amém, irmãos? Segunda lição: não remover marcos ou limites antigos não significa deixar de melhorar, porque aí agora abre um precedente para o preguiçoso, para o ocioso, e falar bem assim: não, eu assumi esse trabalho dessa forma, então do jeito que está, tá bom, não vou mexer, né? Não vou remover. Eu assumi esse departamento agora, então não vou remover nada, vou deixar como está. Não remover limites antigos não significa que não dá para melhorar. É ter respeito com o que foi construído, é ter respeito com aquilo que já foi edificado, mas aquilo que couber a você melhorar para o crescimento da obra de Deus, faça, mas faça com humildade. Faça com humildade. Então é interessante, porque nós somos seres inteligentes, nós queremos e devemos sempre querer crescer. Qual que é o meu desejo aqui com Vitória Regia? Terminarmos a casa pastoral e construirmos um templo maior. Isso é vaidade? Não é, é desejo de ver a obra crescer, é um desejo do nosso coração. Então nós temos que aspirar por isso. Eu vou citar aqui o jovem Natan. O jovem Natan pregou quarta-feira retrasada para os adolescentes, e ele falou que na época dele de adolescente, eles ficavam aqui vendo os irmãos pregarem, e eles tinham o desejo de um dia ser pregador, de pregar também. Quando chegou um dia agora, ele está pregando, ou seja, Deus realizou, concedeu o desejo do coração. É um desejo de crescer. Isso é errado? Não é errado. Mas sabe qual que é a maior dificuldade hoje? É porque hoje parece que nossos adolescentes e jovens não têm esse desejo que outrora nós tínhamos. Nós estávamos reunidos com os obreiros domingo, e nós conversando que um tempo atrás, sabe qual que era a nossa programação de domingo à tarde? A gente se reunia para ouvir pregação em fita cassete. Vocês nem sabem o que é mais isso, né? Aquelas fitinhas cassete, para voltar tinha que voltar com a caneta. Lembra daquilo? A gente ficava ouvindo pregação e ficava edificado. À noite chegava no culto, já chegava na quinta marcha, cheio de Deus, doido para ter uma oportunidade para poder pregar um pouco. Então, ou seja, isso é interessante, porque vai estimulando na nossa juventude e adolescência o mesmo caráter dos nossos pais na fé. Agora, qual é a dificuldade que nós enfrentamos hoje? É que os nossos jovens, os nossos adolescentes e até alguém de já idade também, não desgruda mais do celular. E não é ouvindo mensagem de pregação, não. É no WhatsApp, é no Facebook, e às vezes é coisa que não edifica. Aí passa o dia inteiro vendo coisa que não edifica. Aí chega a noite no culto, o pregador é frio. O cantor não tem unção. A cantora não tem graça. O pregador, isso aí para mim não está com nada, não senti nada. Como que vai sentir se passa o dia inteiro alimentando a carne e deixa só um pouquinho da noite para alimentar a alma? Não remova os marcos antigos. Vamos permanecer naquilo que nós aprendemos. Domingo continua sendo o dia do Senhor. Domingo é o dia da escola dominical de manhã, é o dia do evangelismo à tarde, e à noite é o dia de estarmos aqui celebrando, dando glória a Deus, para termos uma semana abençoada por Deus e abençoada pelo Senhor. Há quem diga que a próxima geração de crentes é uma geração bem mais fraca. Pode até ser verdade, mas eu tenho a consciência de uma coisa: Deus sempre terá os seus remanescentes fiéis. Deus sempre terá aqueles que não vão beijar a mão de Baal. Deus sempre terá aqueles que podem ser alimentados a pão e água, mas não estão negando o nome de Jesus e vão levar a doutrina, conforme aprendemos, até o arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Então, segunda lição para crescer como inteligência é entender que não remover marcos antigos não significa deixar de melhorar. Nós temos que ser inteligentes o suficiente para reconhecer as coisas boas
que não precisam ser mudadas, e sim mantidas e protegidas. Amém? Glória a Deus. Nós temos que proteger aquilo que nós aprendemos. A terceira lição para crescer com inteligência é entender que o seu antecessor colocou marcos em certos lugares por uma razão, por algum motivo. Então, às vezes é interessante isso, por quê? Porque às vezes alguém quer fazer comparação, e comparação não dá certo. Observe um detalhe: existia uma certa cerca que, de certa forma, estava colocado em um colégio, e o menino sempre falava assim, que a vontade dele era conhecer o que estava do lado de fora, mas ele não podia, porque ele estava preso por causa daquela cerca. Aquela cerca o prendia e não deixava vislumbrar novos horizontes que estavam lá fora, e ficava ali preso. E um dia ele resolveu pular a cerca, e quando ele vai e pula a cerca, sabe o que tinha do outro lado? Um precipício. Então a cerca não era aprisionamento, a cerca era proteção. Então, quando nós falamos para os nossos jovens, não pode fazer isso, não deve fazer isso, estão querendo nos aprisionar. Não, é porque a mentalidade dos pastores são ultrapassadas, os pastores são quadrados. Cuidado, porque aquilo que é o senso de liberdade que você talvez almeja ter, nós estamos protegendo, nós não estamos aprisionando. Pastor, mas lá na igreja tal pode, lá não sei aonde pode fazer isso, pode fazer aquilo. Querido, você não foi chamado lá, você foi chamado aqui. Então cada um fique na vocação em que fostes chamados. Você nunca vai ver eu convidando um crente da Batista para vir para a nossa igreja. Não convido. Você não vai ver eu convidando um presbiteriano para vir para a nossa igreja. Vem congregar com nós. Não convido. Eles aceitaram Jesus lá, o que eles conhecem de palavra, eles conheceram lá, certo? Então deixa eles lá, cada um na vocação que foi chamado, cada um sabe a capa que serve para si. Olha a questão de Saul e Davi. Davi, quando se disponibilizou para a guerra, o que Saul fez? Então pega aqui a minha capa, pega aqui a minha espada e vai. Davi começou a caminhar um pouquinho, o que ele falou? Eu não posso andar com isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o que é para assembleano é assembleano, o que é para batista é batista, cada um fica na sua vocação. Então não adianta se você sair de um lugar para poder, mas aqui porque lá eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro, você está pensando em agradar a sua carne, não agradar a Deus. Se você foi chamado aqui neste ministério, honre o chamado de Deus para a tua vida. Pastor, mas aqui é mais imprensado, aqui a porta é um pouquinho mais estreita. Melhor para você que quanto mais dificuldade, mais galardão nós teremos no céu de glória. É mais renúncia, é verdade, mas também é mais graça de Deus sendo derramada. É por isso que às vezes você chega em algumas reuniões, alguns cultos por aí, que às vezes parece que é uma missa, dá sono, dá vontade de dormir, mas você chega num culto pentecostal, você se aquece porque você sente a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Não troque isso por nada, meu irmão, porque foi Deus que te chamou desta forma. Não remova, não mude aquilo que foi estabelecido. Então entenda que às vezes as nossas doutrinas, os nossos bons costumes é um pouco mais pesado, não é verdade? É um pouco mais pesado, mas esta cerca, de uma certa forma, vamos fazer uma analogia aqui. Esta cerca não é para a tua prisão, mas é para a tua proteção. Não é para você não vislumbrar um novo horizonte, um mundão lá fora, não. É para você ficar guardado pelo Senhor. Quem está na casa tem proteção, quem está na casa tem guarida, quem está na casa está livre deste mundo que tem um
monte de coisas aí fora que vem para destruir a tua alma e por fim levar a sua alma para o inferno. Então isso aqui é proteção, certo? Então muitas das vezes, observa bem, é dessa forma. Eu fui jovem na igreja. Nós crescemos ainda no conjunto de crianças, os nossos pais são os nossos heróis. Aí quando chega na adolescência, começa a querer deixar de ser o herói. Você começa a capturar alguma referência lá fora, de um coleguinha mais descolado, quer ser igual a ele, quer mudar, quer ser diferente. Quando chega na juventude, alguns até ficam um pouco com vergonha dos pais, né? Os pais de lado. Mas aí depois, passa um tempo, você chega nesse banquinho de cá, você contrai um matrimônio, casa, e começa a viver algumas experiências, e você vai falar assim: meus pais sempre foram heróis, nunca deixaram de ser. E você começa a reconhecer que o que eles faziam não eram para te aprisionar, é para te proteger. É para te proteger. Então eu não entendo e não aceito pais que desistem de filhos. Menina com 13, 14 anos, não sei mais o que eu faço. Ensine. Ah, não tem mais o que fazer. Tem sim. Vai entregar de mão beijada para o mundo? Nós fomos chamados para defender a nossa família. A nossa família. Se eu tiver que escolher entre a igreja e a minha família, a paz do Senhor, irmãos, vou cuidar da minha casa. Deus em primeiro lugar, depois família, depois a obra de Deus. Não adianta eu ter sucesso ministerial com a minha família destruída. Não adianta eu estar com o nome em evidência, se na minha casa é uma extensão do inferno. Eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso orientar a minha família. Aí os filhos entendem. Ah, hoje eu entendo por que meu pai fazia isso. Hoje eu entendo por que os meus pais, o porquê que o meu líder cobra assim. Sabe por quê? Porque ele quer ver você protegido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que o inimigo queira destruir, mas o Senhor está com os olhos fitos em você, e a proteção de Deus está sobre a tua casa. Levanta a mão, deixa eu profetizar. Quando eu sinto esse negócio aqui de Deus, que nem eu estou sentindo agora, eu tenho que liberar uma palavra de Deus para a tua vida. E a palavra de Deus está sendo liberada nesta noite. Foi Deus que te chamou, e Deus não desiste de você. Deus não vai te perder para o mundo, e Ele vai fazer o que precisa ser feito. Mas o Senhor vai te resgatar, e as promessas do Senhor vão cumprir na sua vida. Os seus filhos não foram chamados para herdar o inferno. Os seus filhos são como flechas na mão do valente, e o Espírito Santo, que é o valente de Deus, está colocando a mão na aljava nesta noite, e está pegando o teu filho, colocando no arco, e está lançando para as nações. A tua família será uma bênção de Deus, para a glória do nome de Jesus. Nós temos que batalhar sim pelas nossas famílias. Enfrenta o vitupério, enfrente a vergonha, enfrente o que tiver de enfrentar, mas não desista da sua família. O diabo não tem, por isso que ele quer destruir a tua. Viu? Você que é casado, cuidado. Cuidado, muito cuidado. Irmãos e irmãs, não troque a bênção de Deus, não troque uma história de vida por causa de momentos. Momentos passam, história permanece. Existem muitas pessoas que pagam um preço, sofrem junto com a companheira, aí depois que está com os filhos tudo estruturado, estabilizado financeiramente, aí troca a esposa ou troca o esposo por conta de outras pessoas. E tem uns sem vergonha que às vezes ainda vão para a internet e falam: olha o meu presente de Deus.
presente do diabo, porque Deus não destrói uma família para construir uma outra. A família que Deus te deu é tua, preserva, luta por ela. O Senhor está de olho na tua vida, e deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor está ouvindo a tua oração, o Senhor viu as tuas lágrimas, e tem resposta de Deus chegando quentinha aqui nesta noite, para a crente que veio buscar a resposta do Senhor. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Então, às vezes, uma cerca não é prisão, é proteção. Entenda os cuidados que nós temos com a alma de vocês, porque nós vamos ter que prestar conta, viu? Nós vamos ter que prestar conta, mas as primeiras almas que prestaremos conta serão da nossa família. Não importa se você é presbítero, evangelista, diácono, cooperador, membro da igreja, você tem uma congregação para dirigir. É a congregação da tua casa. Se é só você e a sua esposa, é uma congregação de 2 membros. Cuida da esposa. Cuida dela. Certo? Então observa isso, proteção. Então quando você assumir uma nova posição, porque a tendência nossa é crescer. Então quando você assumir uma nova posição, antes de sair mudando tudo, não, eu vou pôr a minha cara nisso aqui. Vou pintar essas cadeiras de verde. Não tem aqueles que chegam mudando tudo? Eu já vi coisa. Chega mudando parede, chega mudando um monte de situação. Assumir esse departamento agora, essas pastas estão feias. Vamos trocar tudo. Pega as cópias, chega e joga tudo no lixo. Antes de sair mudando tudo, procure entender por que as coisas estão onde estão. Procure entender. Porque se você chegou e encontrou algo em algum lugar, algum objetivo tinha ali. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu aceitei a fé numa região de sítio. Aqui tem alguns irmãos que foram de lá. Irmão Renato é de lá, né, irmão Renato? De Carlinda. Aceitei Jesus em Carlinda, na década de 80. Igrejinha de madeira, 6x8. Era no Lampião. Tem gente que nem sabe o que é isso. Antes do Lampião era lamparina ainda. Colocava uma lamparina no púlpito, você ia falar assim, ficava com o nariz preto, daquela fumaça. Pensa num trem ruim. Quem lembra da lamparina aí? Ah, tem gente da minha idade aí também, né? Eu aceitei Jesus lá, certo? Naquela igrejinha, simplesinha, mas irmão, mas era um poder de Deus. E parece que aquela igreja tremia na hora que o fogo descia. E aí, a nossa escola bíblica, a gente fala escola bíblica dominical, porque é no domingo. Mas lá era escola bíblica, era no sábado à noite. Por quê? Porque os irmãos eram do sítio, então era muito longe. Então para eles virem domingo de manhã, voltar para o sítio e vir no culto à noite, então era no sábado à noite, a escola bíblica. Aí mudou o pastor, aí chegou um pastor e falou assim: não, escola bíblica dominical tem que ser no domingo de manhã, porque é dominical. Na primeira escola bíblica dominical estava ele, a nossa família e ele, que nem a mulher dele foi para a escola dominical. Ah, mas por que os irmãos falaram assim? Mudou uma coisa que não precisava mudar. A escola era no sábado, por quê? Porque tinha uma situação. Então nós temos que entender isso. Não chega desvalorizando o trabalho de alguém. Não chega mudando aquilo que já foi colocado. Entenda que as coisas estão onde estão, porque tinha uma necessidade. Seja humilde. Procura entender, procura saber o que está por trás de cada decisão. Ah, pastor, o pastor foi muito duro com o irmão João. Rapaz, mas o que é isso? O pastor não podia fazer isso. Não, eu vou procurar entender o porquê que o pastor foi duro com o irmão João. O irmão João deve ter pisado na bola, alguma coisa deve ter acontecido. Sim ou não? Então a gente tem que procurar entender. Nós não podemos tomar atitudes precipitadas em todas as áreas da nossa vida, principalmente na família, relacionamento conjugal.
Tem momento que o sangue ferve. Sim ou não, irmãs? Tem momento que dá vontade de orar com imposição de mãos no abençoado, né? No pescoço. Ué. Tem até uma irmã que gravou um vídeo, né? Cantando um hino lá, falando dos maridos. Mas é porque é convivência. É convivência. O que nós não podemos, irmãos, o que nós não podemos deixar de fazer é instruir a igreja que nós estamos aqui para adorar a Deus, que é um ser espiritual, mas nós vivemos na terra. Então aqui todo mundo tem cara de crente, olha. Todo mundo tem cara de crente. Mas nós temos que ser em casa da mesma forma que nós somos aqui. Mas chega um momento em casa que as coisas divergem, são opiniões diferentes. Então nesse momento é momento de ter o quê? Equilíbrio. É momento de ter paciência. Nós não podemos tomar atitudes precipitadas. Tem gente que qualquer coisa já faz chantagem. Então vamos embora. Se a mãe morar perto ainda, vou para minha mãe. Calma. Problemas existem para serem resolvidos. Com graça de Deus e sabedoria e humildade, nós resolvemos e o nome do Senhor é glorificado. Então vamos crescer, mas vamos crescer com sabedoria, tendo esse conhecimento. Talvez você possa melhorar ainda mais, certo? Então, se você chega e vê uma situação que já é boa, melhore ela. Se não puder melhorar, não mexa. Mas tome cuidado, não remova. É interessante, veja, deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Na década de 80, eu acho que era 87, 89, mudou uma família do Paraná, de Curitiba, lá para a nossa região. E nessa época era terminantemente proibido as mulheres andarem de bicicleta. Quem lembra disso? Não podia. E aí nós estamos lá. Daqui a pouco chega, os adolescentes veem isso e falam assim: é um absurdo, né? Isso é só o quê? 20 anos atrás. Nós estamos lá em frente à igreja. Aí daqui a pouco chega aquele irmão, não vou nem citar o nome, que ele é conhecido no Nortão. Chega aquele irmão com a esposa dele de bicicleta. E a irmã chega. Aí nós, né? Todo mundo admirado, a irmã de bicicleta, meu Deus. Só esperando ver a reação do pastor. O que seria? E daqui a pouco o pastor chega, chama a irmã lá para conversar, chama o casal e tal. E foi para a reunião de membros esse negócio. Na época, a reunião de membros fechava as portas, só ficavam os membros dentro da igreja, porta fechada, só membros em comunhão. Pastor, irmão, estamos aqui para tratar o caso da irmã, aqui não pode andar de bicicleta, a irmã veio de bicicleta e coisa e tal. A irmã falou: pastor, eu posso falar? Pode. A irmã disse assim: pastor, lá em Curitiba, eu morava de frente da igreja. Eu ia para a oração de madrugada, eu ia para a consagração 7 horas, eu ia para o ciclo de oração, nunca faltei culto. Aqui eu estou morando 15 quilômetros da igreja. E o único veículo, o único transporte que eu tenho para vir para a igreja é essa bicicleta. Se eu quiser me disciplinar, pode disciplinar, mas eu não vou ficar sem vir congregar. Olha aí. Aí, pastor, peraí, vamos então levar para a sede. A sede era Alta Floresta. Aí foi para Alta Floresta. Olha só, uma bicicleta, viu? Foi para Alta Floresta tratar o caso. Aí lá teve um concílio, aí lá liberaram, porque a irmã morava longe e a irmã queria simplesmente vir congregar. Então existe coisas que foram quebrando com o tempo, que nós entendemos que era exagero. Não é verdade? Se você quer vir congregar, pegue a sua bicicleta, sua moto, seu patinete, mas venha para a igreja, venha adorar a Deus. Não é verdade? Então algumas situações foram mudadas com o tempo. É normal, isso se chama contextualização cultural. Com o tempo isso muda. Agora, o que tange a doutrina da palavra de Deus é imutável. Costume é local, doutrina é universal.
Costume daqui para São Paulo muda, doutrina pode ir para os 4 cantos da terra, que continua sendo a mesma coisa. O que era pecado 30 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Então nós temos que entender isso. Ah, mas a igreja está mudando, a igreja está não sei o quê. Irmão, o que for excesso vai ficar para trás. Mas o que for de doutrina da palavra de Deus, nós vamos segurar. Porque nós não vamos remover os limites e os marcos que foram nos dados por nossos pais na fé. Não vamos mudar. Então a 4ª lição, já estamos terminando, o horário já está indo para o final. A 4ª lição para crescer com inteligência, baseada em Provérbios 22, 28, é entender que os filhos devem respeito aos pais. Quando a gente fala assim, todo mundo faz assim, ó. Olha para os jovens, olha para os adolescentes. Eu estou falando de uma maneira geral. Nós devemos respeito aos nossos pais na fé. Nós devemos respeito a eles. Então observa bem, se você construir sobre o que de bom que os seus pais deixaram, você será melhor do que eles, certo? O filho tem que superar o pai, não por competitividade. Filhos que ainda têm pai vivo, chega lá, pai, eu vou competir com o senhor, o pastor falou que eu tenho que superar o senhor. Fala isso não, heresia. Eu estou falando que você tem que chegar aonde o seu pai não chegou, porque o seu pai projetou sonhos em vocês. Qual que é o desejo do pai? Eu vou falar uma coisa aqui que eu acredito que 90% de vocês já falaram. Eu quero dar para os meus filhos o que os meus pais não tiveram condição de me dar. Quem já falou isso? É o desejo do nosso coração. O desejo do pai é ver o filho formado, chegar aonde ele não chegou, certo? Às vezes o pai que não teve uma formação quer que o filho forme. O pai que não teve uma vida sofrida quer aliviar o fardo do filho. Isso é normal. O filho tem que entender isso, que ele deve respeito aos pais. E quando ele se esforça, entende isso, ele vai crescer de uma maneira que vai agradar a Deus. Por quê? Porque honrar os pais é o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia diz: honre o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem todos os dias da tua vida. Sabe o que é isso? Longevitude. Ou seja, você vai chegar aonde os seus pais não chegaram. Pode ser na idade, pode ser financeiramente, pode ser herança espiritual. Sabe por quê? Porque nós temos que entender o seguinte: se você construir sobre o que de bom seus pais deixaram, você vai ser melhor do que eles. Mas se você ignorar suas conquistas e ensinamentos, você será um débil. Quantos filhos que quando o pai morre, que deixou alguma coisa, alguma herança, pega ali a herança e começa a estourar tudo, né? Gastar de uma maneira inconsequente, de uma maneira libertina. Acho que o dinheiro nunca acaba, daqui a pouco está sem dinheiro, os pais já foi, e aí vai ficar que nem o pródigo, né? Olhar para a comida de porcos e ter desejo de comer, se alimentar com a comida dos porcos. Por quê? Porque foi um débil. Em vez de lutar para o crescimento, regrediu. Então observe isso aqui, olha. Estará ignorando o sentido de filiação de herdeiro, que é dar continuidade à herança para deixar para os teus filhos. Ou seja, se você não teve nada que seus pais te deixou, mas você está lutando para melhorar a vida dos seus filhos, se os seus filhos entenderem isso, eles vão tomar posse daquilo e vão trabalhar para ensinar os filhos, e assim a bênção de Deus vai ser contínua. Irmãos, Deuteronômio, quando o Senhor fala sobre as famílias, Ele fala que as bênçãos serão de geração a geração. O que é isso? Não é só questão espiritual, não. A questão espiritual, muito pelo contrário, diz que cada um vai tomar conta da sua alma. Mas nós estamos falando aqui de caráter.
Nós estamos falando aqui de responsabilidade. Nós estamos falando aqui de crescer com inteligência. Ou seja, aproveita as oportunidades que você tem. Quando os seus pais forem contar aquela história, no meu tempo, eu ia para a escola, o meu caderno era numa sacolinha de arroz. Aí você já cutuca o seu irmão assim e fala, lá vem ele com essa história de novo. Né? Mas sabe o que é a intenção disso aí? É dizer que pagou o preço para que hoje você esteja melhor do que ele. Valorize isso. Valorize. Os pais tiram da onde não tem para poder abençoar a vida dos filhos. O pai deseja que o filho cresça. E o filho que entende isso aqui, que ele entende que ele deve respeito aos pais, é um filho que vai crescer com inteligência. Eu sou filho de pastor, e ainda quando jovem, fui separado ao diaconato, solteiro ainda. Solteiro, eu era diácono da igreja. E um dia eu olhava meu pai no púlpito assim, e eu pensava, eu quero um dia dividir o púlpito com meu pai. Quando foi em 99 eu casei, em 2000 eu assumi a primeira igreja. Aí eu assumi a primeira igreja, era a última no sentido de Sinop a Itaúba, e meu pai dirigia a última no sentido de Sinop a Sorriso. E quando tinha reunião geral de obreiro, nós estávamos sentados no mesmo púlpito, os dois dirigentes de igreja, pastor de igreja. E eu tive o meu sonho realizado naquilo ali, certo? E quantas das vezes eu abraçava o meu pai, e ele falava assim, olha, você vai aonde eu não consegui chegar, você vai. E foi verdade mesmo, certo? Ficou aqui no Mato Grosso, o Senhor recolheu ele em 2005, nós tivemos o privilégio de andar muito por esse Brasil afora, e chegar ao pastorado, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui por causa de um legado que nos foi deixado. E o que nós devemos fazer? Abrir mão dos filhos daqui para frente? Não, nós vamos lutar pelos nossos filhos. Viu, jovens? Deixa eu falar uma coisa aqui, olhando nos olhos de vocês. Aonde eu chego, eu abraço a mocidade como filhos. E eu vou lutar pela vida de vocês. Eu quero ver vocês firme, abençoado, com família estabilizada, crescendo na questão secular, financeira, aonde Deus colocar, aonde Deus tiver projeto para vocês. Eu acredito que nós estamos aqui para somar forças, e vocês vão chegar no nome de Jesus. Talvez o sonho de vocês, alguém tem um sonho inatingível, né? Talvez o sonho é cursar uma faculdade aí particular, que a família não tem condições, e no momento você também não tem condições, mas Deus vai abrir as portas para você, e Deus vai te abençoar, e nós vamos ver num curto espaço de tempo. Sabe por que eu gosto muito de trabalhar com a mocidade, irmãos? Porque olha para nós, olha para nossa cabecinha branca, nós já estamos indo ladeira abaixo. Nós estamos indo ladeira abaixo. O Miguel não tem cabelo branco porque não tem mais nem cabelo, né? A tendência nossa agora, irmão, é ladeira abaixo. Nós temos que ser verdadeiro. Às vezes eu fico olhando assim, tem uns cabas mentiroso que falam assim, irmão, eu estou com 45 anos, estou com 50 anos, mas é a mesma coisa que se eu tivesse 18. Ô, mentira. É não, irmão. O dia que a gente não acorda com ai, ui, ai, é porque o negócio está passando. Quem que vai ocupar esses púlpitos aqui daqui a um tempo? São os nossos jovens. É por isso que nós temos que investir na nossa mocidade. É por isso que nós temos que investir nos nossos filhos. Talvez tem mãe que está aqui nessa noite que os filhos estão afastados da igreja. Irmã, fica tranquilo. Quem prometeu foi Deus. O teu filho vai voltar para a igreja. E Deus vai usar o teu filho na casa do Senhor, para a glória do nome de Jesus. Vamos terminar. A quinta lição que nós aprendemos aqui sobre não remover os marcos, é que remover marcos antigos significa invadir o direito de alguém. Chegue aonde Deus quer que você chegue. Não use as costas de ninguém como escada.
Não tenta crescer em detrimento do teu irmão. Não. O que Deus tem para você é teu. Os projetos de Deus para a tua vida são teus, vão acontecer. Não invada o direito de ninguém. Seja justo. Haja com justiça. Porque um dos nomes compostos do Senhor é: o Senhor é a nossa justiça. Amém? O Senhor é a nossa justiça. Então, marcos, eles eram sagrados. 4 minutos, então vamos ler só 2 referências aqui para nós terminar. Os limites, os marcos, eles eram sagrados. Na lei de Moisés, mudaram os marcos que delimitavam a linha de propriedade entre 2 pessoas, era passível de maldição. Leia para mim Deuteronômio capítulo 19, versículo 14. Deuteronômio 19, 14. Eu poderia citar, mas eu quero que os irmãos leiam. Olha só, não mude o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuíres na terra, que te dá o Senhor teu Deus, para possuíres. Quem fazia isso ou faz isso, é caracterizado como maldito na Bíblia. Lê para nós, Deuteronômio 27, 17. Só para os irmãos entenderem como que é sério essa questão que nós estamos estudando aqui hoje. Amém, irmãos? Maldito aquele que arrancar o termo do teu próximo, ou o marco, ou o limite, e todo o povo dirá amém. Interessante que na mitologia romana, os romanos, eles tinham um deus que se chamava Terminus, de tanto que eles tinham esse cuidado com os limites, com os marcos. Segundo a mitologia romana, esse Deus chamado Terminus era o Deus que guardavam os marcos ou os limites, ou seja, eram sagrados, Então nós lemos o que aqui? Nós lemos no Provérbios 22, 28, que não remova os marcos antigos que foram deixados pelos seus pais. Para terminar, não seja injusto com o teu próximo. Não tome o que não é teu. Cresça, mas cresça com respeito. Cresça, mas cresça com justiça. Cresça, mas cresça com inteligência. O Senhor te chamou para crescer. O Senhor te chamou para prosperar. Mas seja humilde e respeite aquilo que o Senhor Deus já estabeleceu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ficamos de pé. Vamos agradecer ao Senhor.